programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. No programa de hoje destacamos: reforma da Previdência? Que proposta é essa? A velhice no Brasil estava protegida, minimamente protegida, dos seus impactos negativos da perda de capacidade de trabalho. E agora eles estão querendo acabar com esse sistema de proteção nas idades avançadas. Eles estão querendo mexer na Previdência, estão querendo mexer na assistência, no mínimo reduzindo muito os valores repassados a esses segmentos sociais. Escola sem partido é o fim. No fundo, o que está por trás desse projeto é uma intolerância muito grande com o pensamento, com a diversidade, com o conflito. É a busca do fechamento de um dos principais espaços que a gente ainda tem de reflexão na sociedade brasileira para um pensamento crítico. Então, tem um viés muito totalitário na proposta e no próprio nome, né? Escola sem partido, e desconsidera fundamentos básicos da educação. Saiba seus direitos. O idoso, ele tem um percentual de vagas que são reservadas. Então, geralmente são 5% de todas as vagas, né, daquele local, seja público ou privado. Eles têm que reservar 5% do total das vagas para os idosos, né, para quem, né, dirige, poder estacionar. Nenhum idoso pode ser sujeito a negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Então, o Estatuto do Idoso, ele vem com o intuito de trazer essa proteção. Trabalho na terceira idade. Não pode haver qualquer tipo de discriminação para aqueles trabalhadores, né, que já estão na terceira idade e ainda querem continuar trabalhando. Durante a entrevista ao Roda de Conversa, o técnico do DIEESE da subseção da CUT Minas disse que a reforma da Previdência vai trazer muitas perdas à classe trabalhadora. O programa de rádio do Sindiúte Roda de Conversa conversou com o economista e técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas sobre a proposta da reforma da Previdência em curso no Congresso Nacional, em relação à idade mínima e outros itens desta antirreforma proposta pelo governo Michel Temer e que será tocada pelo governo Bolsonaro. Veja o que ele explica. A PEC é proposta de emenda constitucional de número 287, que é a reforma previdenciária do governo Temer. Quando o governo mandou a sua proposta original, essa proposta original, ela previa que a idade para a pessoa poder fazer jus ao benefício de prestação continuada aumentasse de 65 anos para 70 anos. Para o governo Bolsonaro, o que é uma proposta que está em debate meio nos bastidores, ou seja, meio escondida ainda, é uma proposta que cria uma faixa de rendimento baixa, geral, que vai juntar BPC, Bolsa Família, num benefício que eles chamam básico, no valor de 70% do salário mínimo, ou seja, por volta de R$650. Depois, uma outra faixa superior a isso, que é a Previdência de até mais ou menos 3 salários mínimos, e acima disso, só previdência privada. Então, esse é um tipo de proposta que está surgindo, que está em debate. E a gente tem que ficar atento, porque essa proposta, ela é meio ardilosa, ela é meio esperta, no sentido de que cria um benefício num valor baixo para uma massa de trabalhadores que hoje estão fora da Previdência e até mesmo fora da assistência, né? Eles criam um benefício para um conjunto de pessoas que hoje está fora da Previdência e da assistência, mas aí, ao mesmo tempo que cria esse benefício de valor pequeno para essas pessoas, reduz a aposentadoria e tira o benefício de prestação continuada e tira a garantia de um salário mínimo. Há, assim, um sentido de depositar nas costas do servidor público muito desse processo do déficit da Previdência. Quando você vai falar de rombo e jogando nas costas do trabalhador ou do servidor,
e não deixa de fazer o mesmo debate. Aí eu falo, porque os jornais, eu estou vendo páginas e páginas falando disso, mas ninguém fala, por exemplo, dos devedores da Previdência. Né? Exatamente. Então, Frederico, não é para a gente começar a fazer um olhar desconfiado ou interrogativo dessa situação? O Estado brasileiro, nas suas diversas instâncias, seja o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, muitas vezes abre mão de fiscalizar, de cobrar ou até mesmo de impor tributação sobre segmentos econômicos que deviam arcar também com os recursos voltados para a Previdência e para a Seguridade Social. Então, o empresário do setor industrial, por exemplo, muitas vezes vai para o jornal falar da necessidade da reforma da Previdência, mas ele está interessado em deixar de contribuir, deixar de ser fiscalizado pelos fiscais da Previdência. E, de fato, o acúmulo de dívidas com a Previdência Social no Brasil é gigantesco. Olha só o que aconteceu no México. Nós já falamos do Chile, agora no México a reforma da Previdência foi adotada em 1997, com a mesma lógica de capitalização aqui do Brasil. Mas como muitos trabalhadores não têm carteira assinada, é hoje o nosso retrato, não é isso, Frederico? Exatamente. Nós temos hoje 28 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Ou estão desempregados, ou estão no subemprego aí, ou estão na informalidade. Então essas pessoas, elas, por causa dos baixos salários que recebiam, né? Elas ficaram sem o benefício. Chegaram aos 65 anos, na idade mínima para se aposentar no México, mas não conseguiram se aposentar. E olha, gente, isso ocorre atualmente com 77% dos idosos daquele país. Então nós temos lá, olha, um país de 45% daquela população na extrema pobreza. Vera, esses dados são impressionantes porque nós tínhamos conseguido no Brasil uma situação muito positiva do ponto de vista das pessoas mais velhas, seja por conta dos benefícios da Previdência ou por conta dos benefícios da assistência. A velhice no Brasil estava protegida, minimamente protegida, dos seus impactos negativos da perda de capacidade de trabalho. E agora eles estão querendo acabar com esse sistema de proteção nas idades avançadas. Eles estão querendo mexer na Previdência, estão querendo mexer na assistência, no mínimo reduzindo muito os valores repassados a esses segmentos sociais. Só para você nos explicar um pouco mais, para as pessoas entenderem que não tem rombo, a gente fala de renúncias, né? De desonerações. Eu vou dar um dado para vocês aqui terem uma ideia. De 2015 para cá, foram 283 bilhões de reais em renúncia e desoneração. Explica por que é isso. Esses sim são os privilégios que ao longo do tempo vão sendo criados no sistema brasileiro. Uma série de segmentos econômicos, ou seja, de empresas e entidades, elas conseguem alguns benefícios do Estado brasileiro. Então, por exemplo, entidades com fins filantrópicos, tipo Santa Casa, faculdades, né, escolas de nível superior, que são filantrópicas, igrejas, essas entidades, igrejas, Santa Casa, faculdade, elas são entidades filantrópicas e, consequentemente, elas não recolhem contribuições para a Previdência no que se refere a seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, elas são isentas. Um outro benefício que foi conquistado por algumas empresas é a desoneração da folha de pagamentos, né? No governo Dilma, um conjunto de empresas conseguiu que as suas contribuições previdenciárias passassem a ser cobradas não sobre a folha de pagamento, mas sobre o faturamento, o que reduziu o valor com que elas contribuem. Bom, o governo Dilma mandou para o Congresso Nacional um programa mais restrito, e aí chegou no Congresso Nacional, eles ampliaram esse programa de desoneração para uma série de setores empresariais. E aí o governo, desde então, está tentando voltar a reduzir ou acabar com esse programa de desoneração da folha e não está
conseguindo. Além desses, tem alguns programas que talvez sejam mais justificáveis, né? Que é o microempreendedor individual, que também paga uma contribuição relativamente pequena para a Previdência Social, a Previdência da dona de casa. Hoje a mulher ou o homem, né, que eventualmente são donos de casa, eles podem contribuir para a Previdência e ter o direito à aposentadoria. Essa contribuição para a Previdência, ela também é uma contribuição subsidiada pelo governo. Então, na verdade, a gente tem um conjunto de segmentos empresariais ou de pessoas físicas, uns com mais justificativa social, outros sem justificativa social e sem justificativa econômica, o que reduz, então, os recursos aportados à Previdência. O sentido das coisas, das palavras, a hegemonia da comunicação comercial, a escola sem partido. Esses foram assuntos debatidos no Roda de Conversa com o cientista social, militante do movimento Quem Luta Educa e da Consulta Popular Frederico Santana Henrique, num bate-papo que também contou com a participação de Wallace Oliveira, do jornal Brasil de Fato. Como é que é a sua visão sobre a escola sem partido, que o próprio nome, o próprio trocadilho nos induz, parece uma coisa boa, né? Porque, de fato, quem não quer uma escola sem nenhum partido? Mas, no fundo, não é isso que o projeto quer dizer na prática. Ele quer amordaçar, dentro da sala de aula, a discussão, o processo da educação. Quem nomeia as coisas acaba tendo o poder de dar sentido para elas, né? No Brasil, o povo está cheio de exemplos de como que as nossas elites, como detêm a hegemonia da comunicação comercial aí, a maior parte dos grandes meios de comunicação comerciais, acaba induzindo a população a pensar de uma maneira que não corresponde ao conteúdo das coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo, que também está rondando aí. A autonomia do Banco Central. A palavra é bonita, autonomia, né? Quem vai ser contra a autonomia, né? No fundo, se fôssemos nós, o povo, a dar nome correto para a autonomia do Banco Central, a gente diria com todas as letras. É a entrega do Banco Central para os interesses do mercado financeiro, do capital financeiro. Ou seja, retirar o Banco Central do controle da soberania popular, da democracia. Mesma coisa, escola sem partido. O nome parece bonito à primeira vista, né? E todo mundo tende, no senso comum, achar assim que faz sentido. A escola realmente não deve ter partido, mas no fundo, o que está por trás desse projeto é uma intolerância muito grande com o pensamento, com a diversidade, com o conflito. É a busca do fechamento de um dos principais espaços que a gente ainda tem de reflexão na sociedade brasileira para um pensamento crítico. Então, tem um viés muito totalitário na proposta e no próprio nome, né? Escola sem partido, e desconsidera fundamentos básicos da educação. Se conflita, né, com fundamentos básicos da educação, que é justamente a proposta de que a educação ensine para a sociedade, ensine para o convívio em sociedade. Não é uma educação tecnicista que vai te ensinar apenas com um olhar no mercado e no trabalho e na profissão. Vai muito além disso, é formar cidadãos, né? Exatamente. E é muito interessante porque por trás da palavra também tem uma demonização da palavra partido. E isso é um equívoco muito grande e vem num bojo desse contexto que nós estamos vivendo de demonização da política como um todo, né? E é muito grave isso. É muito ruim que hoje, quando a gente conversa, e isso vale para nós que estamos aqui, né, conversando, vale para quem está nos ouvindo e que está acostumado a encontrar essa situação numa mesa de bar, em casa, né? Quando a gente pensa em partido, a palavra parece que vem carregada de um sentido ruim, Sim. né? E isso não acontece por acaso. Isso é uma construção. Essa criminalização, isso é deliberado, tem uma intenção por trás, né? E está equivocado por um motivo muito simples. A solução para quaisquer um dos principais problemas do povo brasileiro, a solução para os problemas de cada um que está nos ouvindo agora, seja qual ela for, seja a falta da escola, seja a falta do saneamento, seja o fato dela ter que pegar um transporte de 1 hora, 1h30 para chegar no trabalho, mais 1 hora, 1h30 para voltar. Desemprego, salários baixos, inflação, o que for, qualquer coisa passa
por uma ação do Estado resolver o problema. A falta da moradia. Se o Estado não intervir, o mercado não resolve. E aí onde entra então a questão do partido? Na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, com a Constituição que nós temos, no Brasil, não há uma outra maneira de você acessar o partido, de você defender seus interesses, seus direitos, senão pelo partido. Não tem outra forma. Você tem outras formas de pressionar. Você tem outras formas de agir na sociedade que independe do partido, na associação, na ONG, no movimento popular, no sindicato, isso tudo é muito importante. Mas isso precisa convergir num instrumento político, segundo a nossa Constituição, que se chama partido, que pode então disputar os espaços na institucionalidade, ou seja, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal. Então, é uma aberração o projeto Escola Sem Partido também por esse ponto de vista, porque ele busca criminalizar ou dar a entender que é algo ruim, a ideia do partido, justamente para afastar o povo da disputa do Estado. Você está entendendo? Sim. Da disputa do Estado. Por que disputar o Estado, gente? A expressão escola sem partido, que é aparentemente bonita, ela encobre uma série de interesses muito partidarizados, né? Não é à toa, inclusive, que vários partidos são os proponentes, os defensores do Escola Sem Partido, né? Quem tem dúvidas, entre lá no site do projeto Escola Sem Partido. Câmara, vocês vão né? ver os nomes dos partidos que compõem o movimento, né? Para além, inclusive, das casas legislativas que estão aí na rua, pagando gente para se mobilizar, para defender o projeto, né? E queria chamar, recentemente eu vi um texto bem pequenininho que eu vou ler aqui, não sei a autoria, e vai muito nessa direção que você está apontando, né? Que o cara fala assim: quando falarem em combate à corrupção, segure sua carteira porque você será roubado. Quando falarem em moral, família e cristianismo, feche as portas. Gente gananciosa e desonesta tentará tirar seus direitos e sua liberdade. Quando falarem em livre mercado, prepare-se para perder o emprego ou ter um trabalho semi-escravo. E quando falarem em lei, segurança e ordem, prepare-se para a repressão e o caos, né? Então, por trás de muitas palavras que têm uma certa popularidade, muitas vezes existe um interesse antipopular, né? Contra a população. E eu queria te perguntar, Fred, se você percebe que logo após as eleições, essa mobilização conservadora a favor do Escola Sem Partido, e de outros projetos antipopulares, ela cresceu, assim, ela ganhou um gás por causa do resultado eleitoral. Tem a reforma da Previdência, né? Você pode, inclusive, colocar nesse bojo, né? Escola Sem Partido, reforma da Previdência. Agora já se fala em novos processos aí no campo trabalhista. Privatizações, eu acho que está no auge, né? De certa maneira, o resultado eleitoral, ele legitimou esse programa, né? Era esse o programa do Bolsonaro, é esse o programa do Zema aqui no estado. Então, quem votou a favor do Bolsonaro, quem votou a favor do Zema, votou a favor desse programa econômico. De um programa em que os pobres não cabem no orçamento. De um programa em que os pobres são um problema. E não, como dizia o Lula, uma solução. E nisso estão cobertos de razão, porque o que pode solucionar os nossos principais problemas, a questão do emprego, por exemplo. É uma questão séria, grave, que já atinge aí 20 milhões de pessoas. Se você pegar os 28 milhões. 28 milhões. Isso. Se você pegar aí os terceirizados, os precarizados, os subempregados, né? Isso aí chega a quase metade da classe trabalhadora. E aí, qual que é o caminho para solucionar isso? É a economia crescer. A economia cresce através de 3 fatores: recursos vindo do investimento empresarial, né? Industrial, empresarial, da economia, recursos do Estado e recursos das famílias. Se as famílias estão desempregadas, se eles estão retirando direitos, diminuindo o salário, se eles estão querendo cortar 13º, são todas medidas que dificultam o investimento das famílias para fazer a economia crescer. Se do ponto de vista do Estado a proposta é a mesma, enxugamento do Estado, menor investimento, a economia também não cresce. Com isso, não tem essa falácia que falam tanto, aí vem de novo uma outra palavrinha mágica, que é a palavrinha da confiança do mercado, a opinião do mercado, como se o mercado fosse um ente difuso, assim, né? E também o mercado não vai investir, o mercado não sente confiança nisso.
Então, e com isso a vida das pessoas não vão melhorar. É isso um pouco que está em jogo. Cresceu sim, sobretudo na imprensa, a visibilidade para essas ideias mais conservadoras que antes não tinham tanto espaço assim. Você pode querer um Estado para favorecer, deixar a coisa como está, então você não cria muitas políticas públicas para resolver os problemas sociais e, né, defendendo aí que o próprio mercado resolveria esses problemas. Você pode querer um Estado interventor, um Estado que produz muitas políticas sociais, que atua para poder acabar com desigualdades sociais, né? E para resolver os principais problemas do povo. Ou você pode achar que dá para conciliar essas duas coisas. Você pode, né, um Estado nem tão interventor assim, mas também nem tão ausente assim, né? Então, é um pouco os posicionamentos que dividem. Quando a gente pega o Escola Sem Partido e vê lá quais são os partidos, o Wallace mencionou, isso, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, né, gente? Digita rapidinho aí que você vai achar a informação lá e você vê então, assim, quais foram os partidos que votaram maciçamente a favor de todas as reformas que retiram direitos. Congelamento dos gastos, reforma trabalhista, votaram nas duas ocasiões contra a investigação do Temer, né? Terceirização. São os mesmos que estão lá assinando o projeto Escola Sem Partido. Ou seja, faz parte de um mesmo bloco, né? De uma mesma concepção de mundo, concepção de partido, concepção de papel do Estado, que é essa concepção antipopular, que não resolve os graves problemas do povo brasileiro, históricos, que não vão se resolver por si só. E o que eles estão buscando fazer é direcionar todo esse orçamento do Estado para pagamento de juros e para manutenção dos privilégios. Não se fala em corte de privilégios, né? Eu tenho uma expectativa muito grande que não demora uma reação da sociedade brasileira maior a isso, porque eu acho que não corresponde efetivamente ao nosso traço histórico, a nossa formação cristã, inclusive, né? Toda essa disseminação da política sendo pautada através do ódio, da criminalização. Eu acho que mais cedo ou mais tarde uma reação virá. Escola Sem Partido ao Fim. Essa é uma campanha que o Sindiúti tem feito desde 2016 no sentido de manifestar a posição do sindicato em contraposição a esse projeto que aqui em Minas Gerais os educadores e educadoras chamam de a Lei da Mordaça. Vale ressaltar que este projeto não será mais votado esse ano. Foram mais de 13 sessões com esse fim, mas questões de ordem, requerimentos, falta de quórum e principalmente a mobilização contra esse projeto em todo o país impediram a sua votação. Tira dúvidas. Saiba seus direitos. A advogada Daniela Oliveira, coordenadora técnica do Departamento Jurídico do Sindiúti, falou durante o encontro de aposentados e aposentadas sobre os direitos dos idosos. Os maiores de 65 anos têm gratuidade dos transportes coletivos públicos. A lei Estatuto do Idoso, ela considera idoso acima de 60 anos. Para fins de gratuidade, ela vai estabelecer acima de 65 anos. Mas tem legislação local, e aí cada município, né, vai ter a sua, que vai estabelecer 60 a 65. Ainda no transporte público, interestaduais, rodoviários, ferroviários, aquaviários e aéreos, tem as vagas que são reservadas, tá? Gratuitas, né? Para os idosos, tá? Mas para ter direito a essa gratuidade, o idoso ele tem que ter a renda igual ou inferior a 2 salários mínimos ou desconto de no mínimo 50% no valor da passagem para os idosos que excederem a 2 vagas. Então, essa gratuidade ela já não é extensiva para todos, né? É só nos casos daquele que o idoso ele tem essa renda aí de até 2 salários mínimos. Estacionamento. Tem a previsão também, o estacionamento, né, para quem dirige, o idoso ele tem
um percentual de vagas que são reservadas. Então, geralmente são 5% de todas as vagas, né, daquele local, seja público ou privado, eles têm que reservar 5% do total das vagas para os idosos, né, para quem, né, dirige, poder estacionar. Ainda em relação ao Estatuto do Idoso, no tocante à proteção e abandono, ela pontuou o seguinte: acredito que é a parte mais vulnerável, né, e a parte mais importante de debater essa questão. Nenhum idoso pode ser sujeito a negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem discrimina, impedindo ou dificultando o acesso aos idosos, aos seus direitos e às suas atividades, pode ser condenado judicialmente. Então, o Estatuto do Idoso, ele vem com o intuito de trazer essa proteção, principalmente nessas questões ligadas à dignidade humana. Então, ele vem estabelecer essa proteção contra a violência e o abandono, que a gente sabe que acontece muito, né? Não só na questão social, mas também até mesmo no convívio familiar. E no que se refere a lazer, esporte, cultura e habitação, quais são os direitos garantidos? É outro direito que o Estatuto garante aos idosos. E aqui vai tratar da questão da meia entrada, né? Em cinemas, teatro, show e diversas outras atrações culturais. Habitação. Os idosos, eles têm direito à moradia no seio familiar ou desacompanhado, quando desejar, em instituições públicas ou privadas. Além disso, nos programas habitacionais, né, de financiamento, os idosos, eles têm prioridade na aquisição do imóvel. Trabalho na terceira idade. Não pode haver qualquer tipo de discriminação para aqueles trabalhadores, né, que já estão na terceira idade e ainda querem continuar trabalhando. Então, é vedada qualquer discriminação por idade, a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, né? Então, não pode haver essa determinação que só pode contratar até X anos. Para aqueles que transgredirem essas normas, que penalidades estão previstas? Está sujeito a possível penalidade, que também o Estatuto do Idoso ele vai discriminar, e em concurso público, o primeiro critério de desempate é quem tem idade maior, né? Então, vem trazer essa garantia aí para aquele trabalhador que já está na terceira idade, já aposentou, mas quer, né, prestar concurso público, quer continuar trabalhando, ele tem prioridade aí no critério de desempate. Daniela Oliveira também fala sobre o benefício da prestação continuada. Ele é uma garantia, né, que a Previdência trouxe para os servidores, os aposentados que estão vinculados ao regime geral de Previdência Social. Ele é um benefício de prestação continuada, ele está previsto na LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, aquele idoso com mais de 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem ter como a família prover essa manutenção, ele tem direito ao benefício de prestação continuada, que é de um salário mínimo mensal, desde que a renda por pessoa do grupo familiar que ele está inserido seja menor do 1/4 do salário mínimo vigente. Acréscimo de 25% no valor mensal da aposentadoria, também pelo regime geral de Previdência Social, aquele servidor aposentado pelo INSS, caso ele tenha necessidade de um auxílio, né, de um acompanhante, vive sozinho, ele tem direito a um adicional de 25%. Mas é no caso daquelas pessoas que foram aposentadas por invalidez, porque aí a aposentadoria por invalidez, a pessoa necessariamente, não necessariamente, mas em muitos casos ela precisa, né, de um acompanhante para auxiliá-lo. E aí tem esse benefício do INSS que vem como uma forma de complementar a renda para que ele possa pagar alguém, né, para cuidar dele. Caso seja mantida essa decisão, vai ser estendida para todos os servidores aposentados por invalidez no INSS, eles vão ter direito a esse adicional de 25% em seu benefício. Fiquem agora com o nosso quadro de humor. Obrigado pela audiência. Voltaremos no próximo sábado. Um Natal de paz para você e sua família.
Olá, pessoal. Vamos inaugurar sua nova previdência.